Apesar de ter passado certo tempo de que isso aconteceu, a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton lá no GP do Brasil continua trazendo grandes polêmicas e aparentemente ela pode afetar os próximos campeonatos e até mesmo esse campeonato de 2021 de uma maneira extremamente séria. Se você quiser saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o que aconteceu no GP do Brasil continua dando o que falar. Na verdade, o que aconteceu basicamente foi Lewis Hamilton tentando fazer uma ultrapassagem da parte de fora da pista em cima de Max Verstappen e acaba que Max Verstappen espalhou um pouquinho para cima do piloto inglês. Segundo o regulamento da Fórmula 1, é necessário que o piloto que está pro lado de dentro da curva, ou então até mesmo que está por fora, dependendo da situação específica, precisa dar espaço um para o outro dentro da pista. E a pista, na verdade, é aquela parte delimitada pela linha branca na maioria dos casos. Em algumas situações específicas, a FIA delimita a pista pela parte da zebra, mas na maioria dos casos é pela linha branca. Ou seja, é importante que os dois pilotos respeitem o espaço um do outro, de modo que eles permitem que o piloto que está disputando com eles tenha pelo menos 2 rodas para o lado de dentro da linha branca. E Max Verstappen não deixou esse espaço para Lewis Hamilton. E justamente por conta disso, acaba que a FIA começou a analisar as imagens, mas decidiu não investigar. E apesar da Mercedes ter pedido uma nova investigação, quando conseguiu as imagens on-board do carro, acaba que a FIA negou essa investigação e não investigará absolutamente nada, o que abre um precedente enorme para o resto da história da Fórmula 1 de uma forma geral. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo especificamente, trazendo algumas entrevistas para você entender tudo sobre esse assunto e o que isso pode afetar a maior categoria do automobilismo mundial. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo, ajuda esse canal a crescer cada vez mais porque é de graça e você não faz ideia do quanto isso ajuda o Hora do Piloto. Deixa o like, vamos deixar o joinha, vamos bater pelo menos uns 1000 joinhas nesse vídeo. Segundo o Toto Wolff, o que aconteceu lá no GP do Brasil acaba abrindo uma margem muito grande para que outros pilotos possam fazer algo parecido. E os pilotos, na verdade, dentro do grid da Fórmula 1 em si, ficaram extremamente confusos com qual deve ser a reação da FIA em situações parecidas com a que aconteceu entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E ainda por cima, Toto Wolff disse: na verdade, a FIA falou que acaba que a decisão é relativa. Vai depender dos comissários que estão na pista, no dia especificamente, e das condições em que os pilotos estão. Isso pode sim abrir margem, de certa forma, para uma pilotagem muito mais suja até o final da história da Fórmula 1, de uma forma geral. Na minha opinião, o que diz é que você pode simplesmente se jogar em um canto e arrastar o outro carro para fora. E isso, obviamente, pode levar a uma pilotagem mais suja no futuro. E para você não pensar que eu estou trazendo fontes aí que não são confiáveis, todas elas estão aqui embaixo na descrição para você entender exatamente tudo sobre esse assunto. Mas Toto Wolff não parou por aí. Na verdade, ele acha que isso é bem prejudicial para o esporte. E mesmo sendo de certa forma permitido que isso aconteça, pelo menos nessa situação específica, o Wolff espera que até o final desse ano de 2021, as disputas tanto entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, quanto também no restante do grid da Fórmula 1, sejam disputas limpas e que não contem com essa jurisprudência da FIA com relação ao GP do Brasil de Fórmula 1. Não queremos ter uma situação complicada amanhã na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, porque isso seria muito ruim. Acho que todos os pilotos que falaram disseram que foi uma decisão que também os surpreenderam. E talvez isso faça você entender um pouquinho mais sobre isso. Os pilotos que estão dentro da Fórmula 1, ou pelo menos a grande maioria deles, foi a favor da punição em cima de Max Verstappen. E não é porque eles torcem para Lewis Hamilton, é simplesmente pelo fato de que se essa punição não acontecesse, iria abrir um precedente gigantesco e que realmente foi aberto. Isso justamente pelo fato de que se um piloto está do lado de dentro defendendo a posição, não vai mais existir, ou pelo menos vai diminuir e muito a possibilidade de uma ultrapassagem pelo lado de fora da curva. Ou então, se acontecer a possibilidade
de um outro piloto tentar uma ultrapassagem pelo lado de dentro, ela está praticamente já garantida. Se existe essa possibilidade dele jogar o outro piloto para fora, arrastar ele para o lado de fora da pista. E é justamente essa a grande preocupação, tanto de Toto Wolff como dos outros pilotos do grid da Fórmula 1, que estavam sim esperando uma possível punição para Max Verstappen. E até mesmo o chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidel, falou mais sobre isso também. E segundo ele, nenhuma das partes ficou feliz com o resultado do que aconteceu. Na verdade, nem as equipes e nem a FIA ficaram felizes com essa discussão. Isso porque nada ficou muito claro entre as equipes e o órgão regulador da Fórmula 1. Aparentemente é tudo extremamente relativo e não se sabe exatamente em quais condições a FIA vai punir os pilotos e em quais ela não vai punir nessa situação específica. Acho que, no geral, todas as partes não estão felizes. Eu diria envolvidas, porque simplesmente não está claro como cristal. Todos nós entendemos que é verdade que cada caso é um caso individual e você tem que olhar para tudo que é importante no caso, mas ao mesmo tempo acho que deveria ser possível ter um pouco mais de clareza. E Seidel estava falando principalmente na situação seguinte: a FIA deveria catalogar cada um dos casos em cada pista do calendário que poderia gerar ou não gerar punições, porque aparentemente as situações diferentes podem sim fazer com que uma punição seja aplicada ou não seja aplicada. Me parece, por exemplo, que se nas saídas da curva tiver algo que faz o carro escorregar e acaba que um piloto joga o outro para fora, esse piloto que foi jogado para fora não será punido e o piloto que estava disputando com ele será. Mas é importante nós entendermos o seguinte: acaba que quando você incentiva essa situação, por exemplo, nessa questão específica, existe também a possibilidade de, onde tem asfalto para o lado de fora da curva, o piloto pegue um pouco de sujeira e também seja prejudicado, o piloto que foi jogado para o lado de fora da pista. Então realmente acaba que é uma situação que provavelmente vai prejudicar e muito o piloto que está tentando ultrapassar na maioria das vezes. E apesar de muitos acreditarem que isso pode deixar o esporte mais interessante, mais agressivo, eu acredito que a tendência, se a FIA continuar com esse posicionamento, é deixar o esporte cada vez mais monótono e com menos ultrapassagens, já que o risco pode aumentar e muito nessa situação. E até mesmo Lando Norris falou mais sobre isso. Ele acredita que sim, a FIA deveria ser mais clara nessas situações e falar realmente se existe lama ou terra ou areia ou grama ou qualquer outro tipo de coisa, cascalho, pro lado de fora da pista. A FIA precisa avisar os pilotos que nessa situação específica, onde ele joga o outro piloto para essas partes mais escorregadias, ele será punido. Já se for uma parte de asfalto ou concreto, ele não será punido. Mas a FIA não deixou nada disso claro, o que gerou também uma grande satisfação no piloto britânico e que falou com o chefe da equipe McLaren. Houve algumas coisas que Lando mencionou que teriam trazido um pouco mais de clareza, como a diferença que faz se houver cascalho na parte externa ou na pista. Por exemplo, faz diferença se há cascalho do lado de fora ou não. Faz diferença onde o nariz ou os eixos dianteiros dos carros que lutam entre si estão passando por uma curva, para quem é o dono da curva e quem não é o dono da curva. Mas o que você acha sobre isso? Você acha realmente que essas medidas que a FIA tomou são justas ou você acredita que pode gerar um caos na Fórmula 1 ou talvez no futuro até mesmo uma categoria um pouco mais monótona? O que você pensa sobre isso? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo nos comentários o que é a sua opinião sobre essa situação. Eu acredito no seguinte: se isso realmente for permitido, a tendência é que os pilotos mais agressivos tentem utilizar isso ao seu favor, mas sempre vão tentar colocar para o lado de dentro da curva em uma possível ultrapassagem. E talvez os pilotos, qualquer que sejam, vão tentar defender posicionando seu carro simplesmente para o lado de dentro da curva também, já que eles teriam a possibilidade de jogar o piloto competidor para uma parte mais externa à pista em diversas situações. Acredito eu que isso pode sim acabar deixando a corrida um pouco mais monótona, porque o risco aumenta e muito numa questão de acidente ou um problema ali com relação à aproximação ou qualquer outro problema nesse sentido. Eu acho que a FIA, de certa forma, está sim dando um tiro no pé
e acaba que pode sim se prejudicar e prejudicar a categoria por conta dessa situação específica. É óbvio que existe também a possibilidade de só ter acontecido por conta daquela situação, daquele momento específico e tudo mais. Mas se isso continuar acontecendo nos próximos GPs da Fórmula 1 e a FIA continuar reforçando que isso de certa forma é permitido, acredito eu que pode sim ser um grande tiro no pé, de certa forma. E enfim, como eu já disse, você pode sim pensar de forma diferente de mim, isso não é um problema, aqui no Hora do Piloto a gente tá mesmo para conversar, obviamente de forma civilizada, então comenta aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. E além disso, se é a sua primeira vez aqui, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais análise desses movimentos da Fórmula 1 e entender exatamente tudo o que acontece na categoria. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.